Olá, pessoal, tudo bem? Então, antes da gente iniciar a nossa aula, vou reforçar para vocês que 10% da nossa nota, ela é constituída de interações, tá? Então, comentem nesse vídeo o nome de vocês, o que vocês entenderam, quais foram as principais dificuldades. Também comentem quando vocês forem postar as atividades no Classroom, beleza? Então, só para contextualizar para vocês o que são as normas contábeis, o que vai ser essa disciplina para vocês. Então, essa disciplina, nós vamos conhecer todos os CPCs praticamente, tá? Grande parte deles. Os mais importantes, os principais para desenvolvermos os procedimentos contábeis, para conhecermos as características de cada empresa, as características de cada sociedade, o que nós podemos trazer de benefícios e de complexidades aí para a nossa atividade, para o desenvolvimento da nossa atividade profissional. E hoje nós vamos iniciar falando sobre as características de investimento em empresas de grande porte. Tá? Então, de que forma que a gente pode ser um investidor de grande porte em uma SA? Como que nós caracterizamos isso aí? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês e vou iniciar a nossa aula. Então, a gente vai falar hoje sobre o CPC 18, investimentos em coligadas e controladas. Então, o que é um investimento em uma coligada? Então, pessoal, a gente está falando aqui nesse momento em um investimento de uma empresa de capital aberto, tá? Então, uma empresa que negocia ações na Bolsa de Valores. Essa empresa vai investir em uma outra empresa, tá? Uma outra empresa de capital aberto, tá? Então, uma outra empresa que negocia ações na Bolsa de Valores. Então, nós estamos falando aí de grandes companhias. Então, de que forma que eu me torno uma coligada de uma empresa? Então, a gente pode falar que são coligadas as sociedades na quais a investidora tem a influência significativa e considera-se que existe tal influência quando a investidora detém ou exerce o poder de participar das decisões das políticas financeiras e ou operacionais da investida sem controlá-la. Então, a característica de uma empresa que tem influência significativa sobre a outra é ser titular de 20% ou mais, até 50% do capital votante da investida sem controlá-la. Ou seja, deter 20% ou mais das ações ordinárias de uma empresa. Então, aqui eu vou trazer para vocês um exemplo. Vamos dizer que nós temos uma sociedade A e uma sociedade B. Tá? A sociedade A, ela compra 30% das ações ordinárias da sociedade B. Como ela comprou 30% de ações ordinárias, que são ações que dão direito a voto, ela passa a ter influência significativa sobre a sociedade B. Então, a A tem influência significativa sobre a sociedade B e a B passa a ser sua coligada. Então, a sociedade B é sua coligada, tá? Sua coligada. E a sociedade A tem influência significativa sobre ela, sem controlar. Coligada. Isso. Então, o que é ter influência significativa? Eu, como sociedade, ou como investidora dessa empresa, eu fui lá investir muito dinheiro nessa empresa, então eu posso tomar decisões sobre políticas financeiras, de que forma vai ser o pagamento, de que forma vai ser recebimento, quando é que nós vamos abrir mais ações para captação de recursos na Bolsa de Valores, quantos por cento nós vamos pagar de dividendos. Então, eu tenho influência, eu posso tomar decisões perante a essa situação. Também posso tomar decisões referente a políticas operacionais da empresa. Ou seja, se nós vamos produzir os nossos materiais o nosso produto
com uma outra empresa, ou se nós vamos investir na nossa própria produção, nosso próprio maquinário, nossos próprios funcionários para desenvolver essa produção, se nós vamos vender apenas no país ou vamos vender internacionalmente. Então, dessa forma. Então, essa empresa, a empresa A, desde que ela invista de 20% a 50% na empresa B, ela tem influência significativa sem controlar. Ou seja, ela não é acionista majoritária dessa empresa, mas ela tem influência sobre essa empresa. Então, é dessa forma que se dá investimentos diretos entre empresas de grande porte, tá? Então, esse é um tipo de investimento direto. Então, vamos lá. De 20% a 50% da aquisição do capital votante da empresa, que se dá por meio de ações ordinárias, nós temos aí uma empresa que tem influência significativa sobre a outra. A investida passa a ser sua coligada, beleza? Investimentos em coligadas e controladas, agora mais um tipo de investimento direto, é a controlada. Quando é que uma empresa é controlada de outra? Então, considera-se uma controlada a sociedade na qual a controladora, que é a investidora, detém diretamente ou através de outras controladas, é titular de direito de sócios que lhe assegurem de modo permanente preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. A preponderância das deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores ocorre normalmente e com segurança quando a investidora possui o controle acionário representado por mais de 50% do capital votante. Então, isso é, quando ela se tornar quando é que eu sou uma controlada de uma empresa? Quando, por exemplo, a empresa A comprar 51% do meu capital votante, das minhas ações ordinárias sobre a minha empresa. Aí ela me controla, ou seja, ela é a minha acionista majoritária. Então, vamos fazer aqui ó, uma outra explicação. Vou fazer um C aqui, tá bom? C. E aqui eu vou fazer um F. Opa. Vocês entendem que isso aqui é um F, né? Então, vamos lá. Vamos dizer que a Coca-Cola comprou 90% das ações ordinárias da Fanta. Então, isso quer dizer que a Coca-Cola, ela é a dona da Fanta, ela controla a Fanta, ela é a empresa, ela é a controladora, ela é a sócia majoritária da Fanta. Isso dá direito a ela permanente para sempre, enquanto ela deter enquanto for dela enquanto ela não vender essas ações dela, decidir quem vai ser os administradores da empresa, decidir todas as formas de voto da empresa, dá a ela o direito e a seguridade de controlar a empresa, porque ela é a dona da Fanta. Ela tem 90% do capital votante da Fanta. Então, a Fanta, ela é uma empresa? Ela é, mas quem tem o capital social, quem é dona, quem comprou as ações, o capital votante dessa empresa é a Coca-Cola. Então, quando é que uma empresa é controlada de outra? Quando a investidora deter mais de 50% do seu capital votante. Então, ela passa a ser uma controlada e a investidora é a sua controladora. Beleza? Fácil, né? São os dois tipos de investimentos diretos que nós temos em empresas de grande porte. Então, pode ser ou uma coligada, que tem influência significativa, mas não controla, ou pode ser uma controladora, que, em outras palavras, é a dona da empresa. Então, olha aqui, ó, eu trouxe um exemplo para vocês aqui de supremacia dos controles acionários. Então, aqui, ó, ações ordinárias são aquelas que dão o direito a voto. Ações preferenciais são sem direito a votos. Então, ações preferenciais são aquelas que nós, investidores,
adquirimos por meio da Bolsa de Valores, beleza? Então, aqui, ó, as ações do capital das casas da Casas Bahia, tá? Então, as ações, ela tem 50%, que são 1.500 ações ordinárias, que são as que dão direito a voto, e outras 50% das suas ações são ações preferenciais, que são ações negociadas na Bolsa de Valores, que não dão direito a voto. Aí, nós temos uma empresa, que é a empresa Ômega. Essa empresa Ômega, ela adquiriu 900 ações ordinárias das Casas Bahias. Isso significa que ela tem 60% do capital votante dessa empresa, das Casas Bahia. E 20% das ações preferenciais. Essas ações aqui, 20% de ações preferenciais, não significa nada. Só dá direito à empresa Ômega a receber dividendos, mais nada. Não tem direito a voto, não tem influência, não tem controle, não tem nada advinda dessas ações preferenciais. Porém, ela tem também 60% das suas ações ordinárias. Isso significa dizer que a empresa Ômega controla as Casas Bahias. Então, ela tem controle acionário, porque ela tem 60% das ações ordinárias da Casa Bahia. Então, ela é a acionista majoritária das Casas Bahia. Aqui eu trouxe um fluxograma, vamos dizer aqui. Então, aqui, ó, investidora. Quando a investidora, ela tem mais de 50% do capital votante de uma empresa, capital votante, mais de 50%, ela é uma controlada. A sua investida é uma controlada. Quando a investidora tem 20%, de 20% a 50% do capital votante da sua investida, ela é uma coligada. Quando a investidora ela tem menos de 20% do capital votante da sua investida, ela não tem participação, não dá característica nem de uma influência significativa, nem de uma controlada. Então, ela é como se fosse uma outra participação societária, como nós investindo na Bolsa de Valores, tá bom? Então, essa é a nossa supremacia. Aqui eu dei alguns exemplos de controlado. Então, o Grupo Pão de Açúcar, ele é dono, ele controla o Pão de Açúcar mercado, ele controla o açaí atacadista, ele controla o Compre Bem, ele controla o Ponto Frio, a Casas Bahias e a Extra, tá? Então, o Grupo Pão de Açúcar, ele é dono, tem mais de 50% do capital votante dessas outras 6 empresas. Quando ela é uma coligada? A P&G, ela é uma empresa e todas essas outras aqui, ó, esses outros grupos de empresa, aqui, por exemplo, Gillette, Always, Pamper, Oral-B, Head & Shoulders, Pantene, vamos ver o que mais aqui, Tide, Downy, todas essas outras empresas aqui, elas têm influência significativa sobre a P&G. Então, por que esse tipo de empresa aqui, voltada a produtos domésticos, tanto de cabelo como de limpar a casa, enfim, produtos voltados à pessoa, a limpeza, a cuidados da pessoa, eles têm influência significativa sobre a P&G. Provavelmente porque a P&G, ela deve ter muitas máquinas, muita tecnologia e pessoal apto a desenvolver esse produto. Então, ela tem a parte estrutural e a mão de obra para desenvolvimento desse tipo de produto, que é produto de limpeza pessoal, ou até como o Gillette, por exemplo, que são objetos de uso pessoal de uma pessoa. Então, elas têm influência sobre a P&G com uma estratégia de utilizar essa mão de obra e essa estrutura para a fabricação desses produtos, ou até para desenvolvimento de embalagem, para desenvolvimento do design do produto, enfim, pela qualidade, pela fórmula que a P&G tem, talvez, tá?
Então, por isso que elas têm influência significativa sobre a P&G. Então, toda vez que nós falarmos aí em investimentos diretos de grandes empresas, nós vamos lembrar de coligadas e controladas. Esse tipo de investimento, eles se dão geralmente por estratégias. As grandes empresas se unem para dominar o mercado. Beleza? Aí nós vamos falar um pouquinho sobre o investimento em coligadas e controladas e de que forma nós avaliamos esse investimento. Então, quando nós, por exemplo, nós compramos o imobilizado em uma empresa, né? Compramos em máquinas, compramos carros de uma empresa, nós avaliamos esse bem, esse nosso investimento, pelo método de custo. Ou seja, eu comprei por um valor e depois eu vou depreciá-lo ou amortizá-lo, que é o que nós vimos lá no último trabalho que vocês fizeram na nossa disciplina de teoria, lembram? Então, esse é o método de avaliação pelo custo. Eu comprei por um valor e depois eu vou depreciando esse bem, ou amortizando esse bem, tá bom? Então, esse é o método de custo. Aqui nós vamos falar sobre o método de equivalência patrimonial. Então, o que é o método de equivalência patrimonial? Ele ajusta o valor do custo. Então, vamos dizer que nós somos a empresa A, nós todos aqui somos a empresa A, investimos na empresa B. Nós investimos 30% do capital voltante da empresa B no valor de, vamos dizer aí, 30 mil reais. Então, nós temos 30 mil reais da empresa B. Esse valor é o valor que nós vamos iniciar nós vamos colocar lá nos nossos investimentos do nosso ativo. Mas de que forma? Nós vamos depreciar, nós vamos amortizar esse valor? Não. Quando a gente tem investimentos em coligadas e em controladas, nós vamos ajustar sempre o saldo do nosso investimento, dependendo se a empresa B teve lucro ou prejuízo. Então, se a empresa B, vamos dizer aqui, ela teve um lucro de 10 mil. De 10 mil no primeiro ano que eu investi. Então, 10 mil reais foi o lucro que ela teve. Eu tenho 30% desse valor. Então, 3 mil reais é o valor que eu tive de ganho desse investimento. Então, o meu bem aqui, o meu investimento ele começou com 30 mil reais. Depois, pelo método de equivalência patrimonial, depois de um tempo, depois de um ano, o meu bem teve um aumento de 3 mil reais. E ele passou a valer 33 mil reais. Tá? Então, o método de equivalência patrimonial, diferente do valor do método de custo, de avaliação pelo custo, que é o tanto que eu comprei e depois eu vou depreciando, ele faz o método de equivalência patrimonial. Nada mais é do que quanto equivaleu o patrimônio líquido dessa empresa. Como eu tenho direito do capital social, como eu tenho parte das ações dessa empresa, se essa empresa lucrar, o meu investimento vai aumentar. Se essa empresa tiver prejuízo, o meu investimento vai ter prejuízo. Então, vamos supor que em vez de 10 mil reais aqui, esse meu investimento, essa empresa tivesse um prejuízo de 10 mil reais. Então, 30% desse prejuízo de 10 mil reais viria aqui nos meus investimentos. Então, no final do período, eu teria um investimento de 27 mil reais. Tá? Então, 3 mil seriam negativos. Tá? Então, para a gente aprender isso na prática, eu trouxe um exemplo. Primeiro, eu vou mostrar aqui para vocês de que forma se dá os investimentos e quais são a obrigatoriedade do investimento pelo método de equivalência patrimonial. Então, a empresa A, ela detém 60% da empresa B. Isso quer dizer que ela controla a empresa E. Então, ela tem a necessidade de avaliar esse investimento pelo método de equivalência patrimonial, que é aquele método que eu expliquei aqui para vocês. Tá? A empresa A, ela também controla a empresa B, a C, a D. E ela precisa fazer a avaliação desse investimento também pelo método de equivalência patrimonial, tá bom? A empresa B, C e D, elas têm, a empresa D tem 12% da empresa E. Não caracteriza nem coligada e nem controlada, porque precisa ter 30%.
precisa ter 30% 20% da empresa para ser 20% do capital votante para ser caracterizada como uma coligada. Então, ela detém 12, a empresa C detém 8 e a empresa B detém 5. Então, nenhuma das três, elas têm influência, elas têm participação direta na empresa E, nem como coligada e nem como controlada. Mas agora prestem atenção aqui. A empresa A, ela é dona dessas três empresas. Ela tem mais de 50% do capital dessas três empresas. Isso significa dizer que a empresa A, B e C são do mesmo grupo econômico, ou seja, quem é a dona é a A. Então, o mesmo dono dessas três empresas é a A. Como cada uma delas, essa aqui tem 12, mais 8, mais 5, significa que juntas elas têm 25% da empresa E. Ou seja, a empresa B, C e D, como elas pertencem a um único dono, elas também precisam avaliar o seu investimento na empresa E pelo método de equivalência patrimonial. Porque elas pertencem ao mesmo grupo econômico, vocês estão me entendendo? Como elas pertencem ao mesmo grupo econômico, elas precisam avaliar esse investimento na empresa E pelo método de equivalência patrimonial. Bom, então aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Vamos supor que a empresa A tenha participação nas empresas B, C, D e E, sobre as quais tenham influência significativa e que no período em questão tenham o resultado do período, lucro, como a única mutação do exercício. Então, ó, vamos ver como que a gente vai fazer o método de equivalência patrimonial. Então, a empresa A, ela tem 15% do capital votante da empresa B. Tá? A empresa A tem 25% da empresa C, 40% da empresa D e 90% da empresa E. Então, elas investiram. A empresa A investiu 250 na empresa B, 820 na empresa C, 640 na empresa D e 380 na empresa E. Então, esse valor aqui é o valor do investimento pelo qual ela comprou as ações dessas empresas aqui. Aí, agora, nós vamos ver como nós vamos fazer o método de equivalência patrimonial. No final do período, a empresa B, ela teve um resultado, ou seja, ela teve um lucro de R$ 958.773 mil reais. Isso quer dizer que desse valor aqui, a empresa A tem 15%. Então, 15% de 958 é 143 mil reais. Então, eu vou somar 143 mil reais mais o investimento inicial que eu fiz no final do período. O investimento, ele está avaliado por 393.816. A mesma coisa com a empresa B. A empresa B, ela teve um lucro de R$ 1.402.928 reais. A empresa C, ela tem 25% desse valor. Ela é dona de 25% desse valor. Então, isso significa dizer que 350.732 mil reais é a participação dela na empresa B, na empresa C. Então, vai somar 350 mil mais 820, que vai dar um total de R$ 1.170.000 reais. Tá? Então, nesse investimento. Vocês estão vendo que é o método de equivalência patrimonial? Você tem um saldo inicial, que é o saldo que você investiu naquelas empresas, e conforme aquelas empresas têm lucro, ou seja, aumentam o seu patrimônio líquido, você vai aumentar o valor do seu investimento. Se ela tiver perda, como houve a empresa B, você vai diminuir o valor do seu investimento. Então, tanto o ganho quanto a perca desse tipo de investimento, você vai ter que fazer o registro lá na sua contabilidade, no ativo. Então, investimentos diretos em coligadas e controladas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Tudo que vocês viram até agora
foram investimentos em ativos que são avaliados pelo método de custo, que é o preço de custo menos a depreciação ou amortização. Agora, vocês estão vendo um tipo de investimento que é avaliado pelo MEP, ou seja, método de equivalência patrimonial. Se o patrimônio líquido da empresa investida aumentar, consequentemente, o investimento da empresa também vai aumentar. Se diminuir da investida, vai diminuir o investimento da investidora também. Beleza? Pessoal, eu sei que isso aqui é um conteúdo difícil para vocês, que vocês não estão acostumados com esse tipo de coisa. Por isso eu postei o CPC lá, esse material e uma atividade com um enunciado maiorzinho para vocês conseguirem iniciarem essa primeira parte deste conteúdo. Na segunda-feira nós faremos uma aula online daí, para a gente corrigir isso aí e entender mais a fundo, tirar as maiores partes das dúvidas de vocês, tá? Agora o objetivo é, tentem ler, reler, tirarem dúvidas no WhatsApp, para que verem esse vídeo, reverem esse vídeo, para que vocês entendam a essência, o básico desse conteúdo para a gente se aprofundar. Beleza?